E aí, moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o professor Alderico Melo? Na videoaula de hoje, iremos falar sobre mutações gênicas. Se você pensou que o erro era só humano, se enganou. O erro também é biológico. E antes de começarmos a nossa videoaula, dê aí o seu joinha, o seu like, compartilhe nossas videoaulas. Caso você goste, compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seus colegas. Caso não gostou, compartilhe a si mesmo com seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. E inscreva-se aí no nosso canal Bioconsciência, uma educação para todos. Toque o sininho, tocou, o alerta chegou da nova videoaula que irei postar. Vamos deixar de enrolação e vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Iremos falar sobre as mutações cromossômicas ou aberrações cromossômicas. Você sabe o que é uma mutação? Não sei. Também. Se não, preste atenção. É toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura dos cromossomos. Também ocorre em um nucleotídeo, que são as bases nitrogenadas: guanina, citosina, timina, adenina. Essas bases nitrogenadas ou nucleotídeos específicos podem sofrer mutações ou em sequências curtas de DNA de uma célula. Também pode ocorrer uma mutação. Logo, podemos entender por mutação qualquer mudança, geralmente ao acaso, que ocorre no material genético, mais especificamente no nosso DNA. As mutações alteram a estrutura do código genético do nosso DNA, composto por quem? Por nucleotídeos. Como eu já falei antes, guanina, que sempre se liga à citosina, e timina, que liga-se sempre à adenina. Então, essa é a ligação correta do DNA, mas pode ocorrer erros nessas combinações genéticas de nucleotídeos. Essas mutações genéticas, elas ocorrem desordenadas, sem ter uma equivalência, tornando assim uma mutação. E essas mutações alteram a estrutura do DNA, composto por nucleotídeos, como eu já falei. E essa mudança pode resultar na síntese de uma proteína com função alterada. E essa função alterada pode lhe trazer uma característica evolutiva boa ou uma característica evolutiva ruim, ou mesmo uma doença como um câncer. O DNA é constituído por introns, que é como a região não codificante. Antigamente era chamado DNA lixo, porque ele era retirado pelo splice para transmitir apenas os exons para o RNA mensageiro e assim ocorrer a síntese de proteína. Hoje em dia ele é conhecido como DNA de memória, e depois iremos falar nisso numa outra aula. Já os região dita codificante, ou seja, trecho que contém informações para a síntese de proteína. Então, essa é a parte que o splice conserva no RNA, tira do DNA e coloca no RNA, para que esse RNA sintetize uma proteína. Os genes presentes nos exons são transcritos em RNA e, posteriormente, traduzidos em uma sequência de aminoácidos, que dão estrutura à função da proteína. Sua sequência é determinada exatamente de acordo com os códons presentes aonde? No RNA mensageiro. Portanto, mudança no material genético ocasiona a formação de um RNA mensageiro que contém códons diferentes. Assim, poderá levar à síntese de uma proteína chamada de proteína mutada ou mutante, consequências de aminoácidos diferentes do que deveria ter. E isso ocasiona algumas anomalias na fisiologia humana. Para melhor entender o processo de mutação gênica, são necessários conhecimentos básicos sobre as moléculas de DNA e RNA, bem como o processo de replicação, transcrição e síntese proteica, que encontramos no conteúdo de núcleo celular,
lá no primeiro ano do ensino médio. Então procure aí no canal. Agora iremos falar sobre os tipos de mutações que ocorrem no nosso DNA. A primeira é a mutação pontual. É a alteração em um único nucleotídeo da cadeia. Pode ser guanina, citosina, timina ou adenina. Um desses nucleotídeos irão ser deletado, eliminado. Por exemplo, a guanina pode se parear com a timina, a adenina com a citosina e vice-versa. Isso é um erro biológico. E esse tipo de mutação geralmente é devido a erros na replicação do DNA ou duplicação do nosso DNA. Agora veremos as consequências da mutação pontual, que pode ser de caráter silencioso. O RNA mensageiro gerado, embora também contenha a informação alterada, resulta na formação da mesma proteína. Agora, mutação pontual não silenciosa, ou missense. A mutação no DNA acabou levando à alteração da sequência de aminoácidos constituintes da proteína, podendo alterar sua estrutura e sua função. Na mutação pontual tem a sem sentido, também chamada de mutação nonsense. Quando a alteração dos pares de bases gerou informação para o código de parada, utilizado para sinalizar o fim de síntese de proteína, dessa forma a proteína ficar sem aminoácido em sua cadeia e com isso sem função. Essa foi a última mutação pontual. As mutações genéticas podem ter origem através da adição, substituição ou perdas de base nitrogenada em um trecho da molécula de DNA. Um exemplo clássico de mutação gênica é o que ocorre na anemia falciforme, onde a deformação das hemácias em formas de foice é oriundas do aminoácido glutâmico pela valina, que forma a hemoglobina, o que ocasiona um agrupamento dessas proteínas. Além de alterar a morfologia das hemácias, uma vez agrupado os glóbulos vermelhos, os mesmos bloqueando vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, provocar a morte do indivíduo devido a esse tipo de mutação, que ela pode ser de várias intensidades. Você sabe quais são as causas da mutação gênica? Não sei. Também não sei. Caso não saiba, preste atenção agora. Outro motivo que favorece a mutação do DNA é a exposição a certas condições, como, por exemplo, o raio-x, as substâncias radioativas, raio ultravioleta, substâncias presentes no fumo, ácido nítrico, a gasolina, alguns corantes presentes em alimentos, entre outros fatores que podem promover essa alteração. Essas condições são chamadas de agentes mutagênicos. A origem da mutação, nesse caso, é conhecida como induzida por agentes externos. Vamos falar agora sobre o mecanismo de defesa ou mecanismo de reparo do DNA. Você sabe quem são esses heróis que salvam nossa vida diariamente? Não sei. Também não sei. Caso não saiba, preste atenção. Os heróis que nos salvam são chamados de enzimas. E há várias enzimas trabalhando em nosso código genético, reparando erros diários. Uma das principais é a endonuclease. Corrigem o DNA ao encontrar alguns erros no pareamento e o que diminui a incidência de mutações pontuais. A apoptose. Essa é uma ação mais severa da nossa célula para nos proteger durante as mutações. Caso o número de mutação for descontrolado, a célula pode decidir morrer, ativando o processo morte celular programada. E assim a célula é eliminada do seu corpo, evitando alguma mutação ou câncer. Agora iremos falar sobre os processos que causam as mutações. O primeiro é a inserção, é a adição de pares de base na sequência do DNA. Esse tipo de mutação é muito comum ao replicar as regiões de introns do DNA
onde estão presentes grandes sequências repetitivas do nosso DNA. Outro processo também auxilia nas mutações são as deleções. As deleções é a exclusão de alguns poucos pares de bases do nosso DNA. Esse tipo de mutação, assim como a inserção, está mais relacionada com a replicação dos introns. Pode alterar a posição em que se deveria iniciar a transcrição do DNA, como também mudar o RNA mensageiro, gerado após o processo de splice. Nosso próximo processo é o emparelhamento de exons. Dois ou mais genes podem ser quebrados e religados para formarem um gene híbrido. O que é um híbrido? É uma mistura de genes que contém segmentos de ambos os filamentos de DNA. As mutações podem ocorrer em células somáticas, que são as células do nosso corpo. E essas mutações que ocorrem em essas células somáticas do nosso corpo, elas não são passadas para nossas descendências. Elas ficam retidas em nosso corpo. Neste caso, a mutação não é hereditária, isto é, o indivíduo portador não passará essa mutação aos seus descendentes. Agora, se a mutação ocorreu nas células germinativas, no parque de lazer do indivíduo, essas células mutadas gerarão gametas mutantes ou mutados. Dessa forma, a informação alterada será passada adiante, gerando descendente com a mesma mutação. Então você, a partir de agora, vai passar essa mutação para os seus descendentes, certo? Então, toda vez que é somática, não passa. Germinativa, passa. Encerramos aqui mais uma videoaula e antes de encerrar, quero agradecer a Deus por mais um dia de vitória, por mais um dia vencido, pela nossa saúde, pela nossa família e pelo nosso trabalho. E que glorifiquemos a Ele todos os nossos santos dias. Toda a honra, glória e poder para Ele hoje, amanhã e sempre. Antes de encerrar, quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas. Caso você goste, compartilhe aí com seu amigo, seu vizinho, seus colegas. Caso não gostou, compartilhe a si mesmo com seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. Inscreva-se aí no nosso canal Bioconsciência, que é uma educação para todos. E toque o sininho. Tocou, o alerta chegou da nova videoaula que irei postar. Tenha sempre muita fé e confiança, que tudo dará certo. Então fica com Deus, até a próxima, tchau, fui!